Boa noite, meu irmão, da turma do propósito. Que alegria, mais um dia. Hoje, dia 103 do nosso propósito, Levítico, capítulo 13. Quero agradecer você que está conosco aí e incentivar você a continuar lendo a Bíblia, um capítulo por dia. Ore todos os dias por um propósito, para aquilo que você escolheu. Tente mudar. Aproveite o final de semana para você discutir com a sua família, se você não teve como ler com ela. O que você aprendeu aí, lendo as escrituras. Aproveite para rever algum vídeo que você gostou ou colocar em dia também aqueles que ficaram para trás. Meu desejo, meu irmão, mais sincero, é de alguma maneira contribuir para a sua edificação e para o seu crescimento espiritual. Então vamos lá para um capítulo muito interessante, um capítulo grande, muitos versículos. E eu vou tratar hoje sobre uma questão, que é a questão da lepra. Eu fiz alguns recursos didáticos que eu vou disponibilizar para você acompanhar aí e ficar ainda mais clara a explicação desse texto. No capítulo 13 e o capítulo 14 vai nos falar sobre essa enfermidade. Na primeira vez que ela aparece, vamos lembrar que lá, quando Moisés teve aquela visão sobre o Senhor chamou para libertar o povo da escravidão no Egito. Quando ele perguntou ali, Senhor, como é que eles vão acreditar? O Senhor manda ele colocar a mão no peito e ele tira a mão ali de dentro das vestes, né, a mão do peito ali, a mão está leprosa, ele retorna com a mão e a mão está sã. Então a lepra já existia. Vale a pena a gente dizer, os irmãos, esclarecer, que a lepra, como conhecemos nos últimos anos, até quando eu era criança ainda, era uma enfermidade que as pessoas tinham muito medo, havia colônias de leprosos, pessoas que viviam isoladas por causa dessa enfermidade. Hoje tem cura, essa enfermidade que nós chamamos, que o nome científico é hanseníase, né? O nome dessa enfermidade, mas eu quero dizer que a hanseníase, tudo indica que ela estava dentro das lepras que a Bíblia aponta, mas não era apenas essa enfermidade daquela época. Até porque quando a gente pega para olhar os sintomas que haviam, eram diversos, que alguns se encaixam com a hanseníase, outros não. Então a hanseníase com certeza estava ali no meio, ela foi catalogada como enfermidade só bem mais tarde, mas a gente tem pela Bíblia aqui que o que era designado como lepra vai além dessa enfermidade que nós, principalmente aqui do Ocidente, caracterizamos como lepra, que é a hanseníase. Por exemplo, o texto vai nos dizer que os sintomas incluíam manchas na pele, inchaços ou elevações, que eram como se fossem erupções na pele, caroços, né, inflamados, cabelo branco ou clareamento do cabelo, tanto da parte do cabelo, da pele, dos pelos da pele, quanto da barba, deterioração dos tecidos, em casos avançados, né, tinha também essa deterioração, como acontece na hanseníase, insensibilidade. A gente sabe que a hanseníase, por exemplo, ela é um problema no sistema nervoso que causa insensibilidade, portanto, o corpo se machuca e essa insensibilidade, esse descontrole no sistema nervoso faz com que a cura não aconteça, porque as células não são ativadas ali para conter aquele sangramento, para tratar aquela ferida, e acaba aí sucedendo infecções, e aí acaba que o corpo vai se deteriorando. E uma das evidências lá, né, que a lepra causava, uma das consequências da lepra, era o isolamento. Quem tinha lepra, por ser altamente contagiosa, não podia viver entre as pessoas do arraial. E quando acontecia nos seres humanos, qual que era o procedimento? Eu vou colocar a tabelinha para vocês depois, e é interessante, eu já vou adiantar aqui, que a lepra, à luz da Bíblia, e para provar que não era só hanseníase, que a hanseníase a gente sabe que só dá no ser humano, mas o que a Bíblia chamava de lepra, acometia seres humanos, acometia vestes e acometia também casa. Eu estou antecipando um pedacinho do capítulo 14, porque amanhã eu vou dar outra ênfase no capítulo 14, então eu vou falar. Na tabelinha aqui que vocês vão ver, aparece nessa tabela os seres humanos, as vestes e a casa, como deveria ser o procedimento de cada um. Então, dos seres humanos, está aí em Levítico 13, do 1 a 46, se você ler e com detalhes, você vai ver todos os sintomas que eu descrevi aqui para vocês, né? As erupções, clareamento do cabelo, a questão da pele, a questão do ter que se isolar, se fosse confirmado que é lepra. Do capítulo 13 também, do versículo 47 ao 59, você vai ver como proceder para com as vestes, que aqui a Bíblia vai chamar de mofo, traduzir como mofo, também a casa vai traduzir como mofo, mas na verdade é lepra. Então o que acontece? Na casa, e a casa, né? A casa também, que apareceu mofo ou a lepra, a palavra é lepra, mas ficou traduzida como mofo, porque lepra a gente sabe que, pelo menos na nossa concepção moderna, ela é uma doença que acomete seres humanos. Mas na Bíblia é a mesma palavra utilizada aqui para que atingia as roupas e que atingia a casa, foi traduzida como mofo, mas é a mesma palavra que nós utilizamos. Tanto a palavra, aquilo que acometia os seres humanos, que acometia as vestes e que acometia ali a construção, a casa. Então vamos ver o procedimento de cada uma, a partir dessa tabelinha. Os seres humanos, o que eles tinham que fazer? Se eles fossem acometidos dessa doença, eles deveriam se mostrar ao sacerdote. O sacerdote é uma espécie de médico, ele que fazia essa avaliação clínica, um clínico geral. Então eles se mostravam ali, o sacerdote iria fazer a avaliação para saber se é ou não. Então, nesse período, depois de se mostrar ao sacerdote, eles ficavam em isolamento 7 dias. Se aquele sintoma não se espalhou, o que deveria acontecer? Eles deveriam ficar mais 7 dias isolados. Se continuou a se espalhar, se continuou sem se espalhar, perdão, o que deve ser feito? Essa pessoa deve ser reintegrada ao seu convívio social. Se houver espalhado, tem que ser declarado lepra e essa pessoa vai ser isolada, ela estará isolada do arraial. Então, isso é uma coisa muito triste, ela teria que deixar sua casa. Se fosse criança, deveria sair do convívio com seus pais. Se fosse pais, deveria sair do convívio com seus filhos. Se fosse marido, deveria sair do convívio ali da sua mulher. Se fosse a mulher, a mãe da casa, deveria sair do convívio dos seus familiares. É uma enfermidade extremamente triste. E se, no caso de se mostrar ao sacerdote, já aparecesse ali com a carne viva, evidentemente já se mostrasse como lepra, o sacerdote, por ser uma doença altamente contagiosa, ele deveria declarar lepra e essa pessoa deveria ser isolada do arraial. Nem iria aguardar aí esses 7 dias, esse exame, para verificar aí se espalhar ou não. Se tivesse na carne viva, já era considerado lepra e a pessoa deveria ser isolada do arraial.
Quando acontecia com as vestes, o procedimento era o seguinte: 7 dias, surgiu uma mancha numa roupa. Vamos lembrar que naquela época as roupas eram caríssimas, tudo era feito de uma maneira artesanal, levava-se muito tempo para fazer uma roupa, as pessoas tinham pouquíssimas roupas, então perder uma roupa era um prejuízo muito grande. Então imagina que uma roupa teve uma mancha, ali surgiu uma mancha, que a Bíblia traz como mofo, mas na verdade também é a mesma atribuição para a lepra. Então tinha que fazer o quê? Aguardar 7 dias, se a mancha se alastrou, deveria ser queimada. Se não se alastrou, deveria ser lavada novamente a roupa, aguardar mais 7 dias. Se a mancha não mudou nada, a roupa deveria ser totalmente queimada. Se a mancha ficou pálida, o que deveria acontecer? Deveria ser cortado aquele pedaço, onde estava a mancha, a roupa sofreria ali um remendo, e aquele pedaço seria queimado, e a roupa ficaria remendada para aproveitar ali. Como eu falei, era muito caro a questão da vestimenta, para ficar livre dessa mancha. Então, novamente, repetindo, esperava 7 dias, se alastrou, tem que queimar. Se não alastrou, lavava-se a roupa, esperava mais 7 dias, e se a mancha não mudou, tem que queimar. Se a mancha empalideceu, deveria ser cortado aquele pedaço ali pálido, queimado, e a roupa poderia receber aí um novo tecido, um remendo. E quando acontecia na casa, e aí é um capítulo que nós não lemos, você vai ler amanhã, capítulo 14, 33, 53, mas como eu falei, eu estou adiantando porque a minha abordagem vai ser em outro pedaço aqui do capítulo 14. O que vai acontecer? Na casa, a casa deveria ser esvaziada e deveria ficar fechada 7 dias. Se apareceu ali uma mancha em alguma pedra, na parede, o sacerdote então iria examinar essa casa após os 7 dias. Se tiver alastrado, se não alastrou, né, a única coisa que tem que se fazer é considerar a casa limpa, pura, e as pessoas poderiam entrar. Caso houvesse alastrado, todas as pedras mofadas deveriam ser substituídas, bem como o reboco da parede e tudo mais. E aí a casa poderia ser examinada novamente, as pessoas poderiam retornar. Caso, mesmo com a substituição, aquele mofo, aquela mancha voltasse, aquela casa não tinha solução, ela deveria ser derrubada e todos os seus entulhos, todo o entulho deveria ser jogado fora da cidade. Uma doença extremamente, uma enfermidade extremamente triste, que atingia seres humanos, que atingia as vestes dos seres humanos, portanto, atingia a própria aparência, atrapalhava, vamos perceber que a roupa é a maneira que nós temos de nos apresentar. E atingia, inclusive, o lar, a morada, um objeto que pertence à família. E é interessante que eu quero fazer a aplicação, depois que você ver essa tabelinha aqui, agora eu vou trocar essa imagem por outra, nós já estamos caminhando aí para fazer a aplicação. Não sei se você já ouviu falar, irmão, mas a lepra, na Bíblia, ela é a enfermidade que representa o pecado. E ela representa o pecado por diversos motivos. E, como eu falei, é uma enfermidade triste, assim como o pecado também é uma enfermidade triste. É algo que na nossa concepção não devia existir, assim também o pecado não devia existir. Infelizmente existe por causa de Adão, pelo fato de Adão ter dado ouvido ao tentador, trocado a vida de delícias no jardim por uma vida de sofrimento. Tudo que é sofrimento no mundo foi gerado pelo pecado. Não sei se você sabe. Tudo que a gente vive de ruim são consequências do pecado. Deus no jardim criou tudo bom, viu que tudo era muito bom, era excelente. No entanto, o homem estragou tudo com o pecado. Toda dor, tudo que nós não gostamos, o nosso envelhecimento, as nossas enfermidades, as nossas decepções, as nossas angústias, a nossa tristeza, as nossas lágrimas, tudo isso são consequências do pecado. E por que a lepra ela é descrita, ela é relacionada na Bíblia como pecado? Eu trouxe aqui algumas coisas que aconteciam com a lepra. Vamos lembrar que eu tenho sempre falado isso para vocês, que no Antigo Testamento nós temos um monte de simbolismo que aponta para uma realidade que viria, que é Jesus. Então aqui nós temos na figura dessa enfermidade, uma enfermidade que deveria passar pelo crivo do sacerdote, que era um representante ali de Deus diante do povo, um representante do povo diante de Deus. Aquele líder espiritual era quem fazia esse exame, o exame dessa enfermidade denominada lepra. E ela tem um significado, para além do físico, ela tem um significado espiritual. Para começar, assim como o pecado, a gente pode notar que a lepra começa de dentro. Era algo que surgia do próprio homem. Principalmente naquela época, era essa a concepção. A lepra surgia do próprio homem. Ela começava por dentro. De repente, uma pessoa via as consequências em si mesmo, na sua pele, nos seus pelos, erupções que brotavam no seu corpo. Essas situações vinham de dentro, assim como o pecado, ele também vem de dentro do próprio homem. A lepra, ela era notada pela perca da sensibilidade. Ou seja, ela começa com a insensibilidade, assim como o pecado. Irmãos, quando nós pecamos contra Deus e nos arrependemos, se nós temos esse sentimento de quebrantamento, se nós fazemos aquele caminho que a Bíblia recomenda, nos humilhamos, nos arrependemos, nos convertemos no nosso mau caminho, então nós somos perdoados. Mas, meu querido irmão, muitas vezes nós pecamos e gostamos da sensação do pecado e repetimos a dose. E quanto mais nós pecamos, mais insensíveis vamos nos tornando, como a lepra também tornava insensível. E isso era a causa do mal. Eu li um livro contando a história, eu quero até citar para vocês, vou ver se eu consigo citar amanhã no capítulo que nós vamos meditar, a história do médico que encontrou a cura para a lepra. Ele é inclusive filho de missionários e ele viveu entre os leprosos. E ele pôde perceber a bênção da dor, porque às vezes a gente reclama de sentir dor, mas quando você está sentindo dor é porque o seu sistema nervoso está sadio. O seu cérebro está comunicando que está acontecendo algo de errado para as suas células, e as suas células estão trabalhando ali para resolver aquele problema. O problema da lepra é que a pessoa deixava de sentir dor, ela ficava insensível. Assim, quando nós pecamos e se nos sentimos mal, sentimos uma tristeza pelo nosso pecado, é uma tristeza segundo Deus para o arrependimento. Isso é ótimo, isso significa saúde espiritual. Mas quando nós nos acostumamos com o pecado e pecamos desenfreadamente, isso significa, irmãos, que nós chegamos no estágio da insensibilidade. E o estágio da insensibilidade vai levar à deterioração.
a corrupção e a deterioração do ser. Porque algo que não se cura infecciona. E algo infeccionado, machucado, tende a apodrecer. E apodrecendo, nós vamos perdendo partes importantes. E isso muda, corrompe a nossa integridade. Nós já não estamos mais inteiros, porque vamos perdendo pedaços, assim como a lepra fazia. O pecado também faz isso conosco. Quantas são as pessoas que vivem em integridade, mas de repente se entregam ao pecado e vão vendo o seu ser sendo desintegrado, enquanto na loucura da insensibilidade estão tentando ganhar o mundo inteiro, estão perdendo a sua identidade, estão perdendo a sua alma, estão perdendo os pedaços, já não sabe mais quem é, e não sabe nem como voltar, porque está se desintegrando ao longo do caminho. E o que acontecia? Assim como a lepra tinha que produzir o isolamento social. Quem estava com lepra não podia viver na sociedade. Assim também, todo irmão que está em pecado, ele foge da comunhão. Tá, meu querido irmão? Quando você encontra uma pessoa que começa a se isolar demais, que não quer ver gente, que começa a arrumar aquela desculpa, que a culpa está sempre no outro, a culpa está no pastor, a culpa está no presbítero, a culpa está naquela pessoa, a culpa está na igreja, aquela pessoa provavelmente está em pecado, está pecando. Tem algo que ela está fazendo que ela não quer dar satisfação às outras pessoas, ela não quer que as pessoas vejam as suas feridas, não quer que as pessoas vejam a sua lepra. Então, elas partem para um isolamento, fogem da comunhão. Fogem da comunhão. Por que é importante, irmãos, a comunhão? Porque a comunhão, quando a gente está num grupo de pessoas que têm a mesma fé, nós estamos nos tornando, nós estamos assumindo responsabilidades. Eu tenho responsabilidade para com vocês. Porque se eu não tiver uma vida de maneira adequada, vocês não vão me escutar. Então eu preciso me consagrar ao Senhor também por isso. Essa vida em comunhão, em comunidade, ela nos torna seres mais responsáveis. Nós sentimos que nós devemos resposta às pessoas e a Deus, é lógico. Assim como alguém que vive em família. Geralmente quem vive em família, pelo menos deveria ser normal, são pessoas mais responsáveis. Tem uma esposa, tem um esposo, tem os filhos que esperam uma resposta. Mas o pecado, ele nos leva ao isolamento social. Nós não queremos ser vistos como leprosos, então nós nos isolamos. E o isolamento social, irmãos, traz grandes tragédias, traz o estranhamento. Ninguém é chamado para andar sozinho, nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue viver sozinho nesse mundo. Eu preciso de pessoas com a mesma fé do meu lado para me ajudar a caminhar. A lepra também, ela trazia visibilidade e evidência. Porque quem era considerado leproso tinha que andar com o cabelo bagunçado, tinha um tipo de roupa que usava para ser identificado mesmo como leproso, porque ele não podia se aproximar. Se ele se aproximasse, ele podia ser apedrejado. Então, quando ele via alguém, ele tinha que levantar a mão e gritar: leproso, afaste-se, eu sou leproso, e viver fora do arraial, é lógico. Assim também, quando nós pecamos, a gente sabe que Deus é misericordioso, perdoa. A Bíblia diz que Deus lança o nosso pecado na profundeza do mar, ele não se lembra mais. Deus escolhe não se lembrar, deixa o Espírito Santo ministrar isso ao seu coração. Olha só, Deus não esquece de nada, ele não tem Alzheimer. Ele escolhe não se lembrar mais dos seus pecados. Ele escolhe não se lembrar mais dos seus pecados. Não é porque ele tem um Alzheimer, um esquecimento por excesso de informação, ele escolhe não se lembrar. Porque o nosso Deus é misericordioso. Agora deixa eu dizer para você, na medida que Deus é misericordioso, o homem é corrupto e mau. Portanto, o homem não esquece o seu pecado. Não é à toa que tem um monte de gente na Bíblia que a gente não dá outro nome. Por exemplo, a mulher adúltera na Bíblia a gente chama de mulher adúltera. Por que a gente não chama da mulher que o Senhor perdoou? A mulher perdoada. A gente chama da mulher adúltera. Por que na história da mulher samaritana, ao invés da gente dar ênfase que ela achou o Messias, a gente sempre dá ênfase que ela tinha um tantão de marido? Porque o homem não esquece o seu pecado e o pecado nos carimba, o pecado nos coloca em evidência. É por isso que nós precisamos nos apegar à graça de Deus, porque não importa o que os homens, o rótulo que os homens possam nos dar, são apenas rótulos. O que é importante é aquilo que Deus declara a seu respeito. E se você está em Cristo, a Bíblia diz que você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e não importa essa evidência, não importa que os homens te dão. Você pode ter errado no passado, mas o seu erro só evidencia que onde mandou o pecado, o mandou a graça de Deus. Também, irmãos, a lepra trazia um estigma social e espiritual. Ou seja, todo mundo que olhava para aquela pessoa leprosa achava o seguinte: ó, não tem jeito, não tem cura, está perdido, é um estigma, vai carregar isso aí para sempre. Assim como a gente olha às vezes, porque a nossa fé é pequena, a gente olha para alguém e pensa que aquela pessoa não tem jeito, que ela está destinada àquilo ali mesmo, que vai ser sempre aquilo ali. Meu querido irmão, não vamos acreditar que a cura que houve para mim, para você, há também para aquele irmão. Olhe pela conversão dele, peça a Deus para mudá-lo. O pecado traz isso, traz esse estigma social, espiritual. Como eu falei, o homem é ruim, o homem não perdoa, o homem não releva, mas Deus é misericordioso. A lepra também, ela produzia transmissibilidade, ela era transmissível. Assim também, irmãos, como o pecado é. Aí você pode pensar assim: pastor, então você está dizendo que o pecado do pai passa para o filho? Não. Estou dizendo que o pecado é transmissível. Para o pecado é um problema radical, que existe uma solução radical, e Cristo pagou o preço. O pecado é um problema radical que é só solucionado com a morte. Cristo pagou o preço por nós. Eu tenho duas opções: eu aceito o sacrifício de Cristo, me arrependo do meu pecado e o deixo, ou eu vou começar a me justificar, levando outras pessoas a pecar comigo. O pecado, portanto, ele tem essa característica mesmo de transmissibilidade. Se nós não lutarmos, irmãos, desesperadamente contra o pecado vai nos atingir. E vai atingir as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos querer começar a nos justificar. Há pouco tempo eu conversei com uma pessoa que começou ali, porque ela não tem mais a mesma fé, ela começou a criar um monte de argumento, de que encontrou explicação para isso. E eu fiquei escutando ela e a pessoa dizendo: olha, hoje eu me sinto assim. E você sabe o que eu penso sobre isso, né? O homem não é o que se sente, o que ele sente. O homem tem que ser aquilo que a Bíblia diz, ele tem que ser andar de acordo com a palavra. O seu coração, meu irmão, é enganoso. Então, se você não mudar, você pode influenciar outras pessoas a pecarem. Quantas pessoas levam pequeninos a tropeçarem? Jesus disse que isso é muito grave. É melhor amarrar uma corda no pescoço junto com uma pedra de moinho e ser lançado na profundeza do mar do que levar um pequenino do Senhor a tropeçar. Cuidado. Então, se você peca, não fique justificando seu pecado, não dá nome ao seu pecado. Fala o que você é diante de Deus: eu sou mentiroso, eu sou adúltero, eu sou impuro, eu sou egoísta. Fala o que é. Confessa o seu pecado. Tenha tristeza pelo seu pecado. Não tenha orgulho do seu pecado. Lembra que a lepra atinge a pessoa, as vestes da casa?
tenha nojo da veste contaminada pelo pecado. Não tenha prazer onde o pecado está. Não tenha prazer. Às vezes você está numa casa, frequentando lugares onde está contaminado pelo pecado. E o negócio é não deixar lastrar, porque alastra, alastra. Então, meu querido irmão, alguém disse que tudo na nossa vida começa com atitudes, depois atitudes viram hábitos, hábitos viram vícios, vícios vão se tornar nossa própria natureza. E eu espero que você não chegue nesse estágio. Eu espero que o pecado na sua vida seja um acidente. Se você pecar, meu irmão, chore, se quebrante, humilhe, dê nome ao seu pecado, reconheça com o pecado, confesse o seu pecado. E se você for afrontado pelo seu pecado, não fique tentando se justificar, não põe a culpa nos outros. Admita para que esse pecado seja erradicado, para que ele possa ficar pálido, para que a pedra possa ser removida, o reboco também, e para que tudo isso possa ser reaproveitado. Não encubra, sob pena dele se alastrar. A lepra, ela necessitava, para que tudo pudesse voltar como era antes, ela necessitava de purificação e de cura. Nós vamos ver mais no capítulo 14, então não vou entrar muito nesse assunto. Assim como o pecado, irmãos, para ser solucionado, precisa da purificação por meio do sangue de Jesus. Eu confesso o meu pecado, eu deixo, eu não mais me encubro, eu alcanço misericórdia. A Bíblia diz que aquele que encobre a sua iniquidade jamais prosperará, mas aquele que confessa e a deixa alcançará misericórdia. E também a lepra causava uma impressão de distanciamento de Deus. Eu gosto de dizer impressão, por quê? Porque Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Deus estava tanto no meio do arraial lá do povo de Israel, quanto estava lá fora do arraial com os leprosos. No entanto, preste atenção, o tabernáculo não era o símbolo da presença de Deus. Quem estava leproso não podia ir até o tabernáculo para cultuar o Senhor. Havia uma quebra ali naquele relacionamento, nos padrões do Antigo Testamento. Assim também quem está em pecado, meu querido irmão, pode até ter a certeza que Deus está presente em todo lugar, mas não consegue sentir que está se relacionando verdadeiramente com Deus. Então eu deixei aqui toda essa listagem do que o pecado representa. E saiba, meu irmão, você precisa tratar o pecado com a seriedade que ele merece. O pecado causa tudo isso aqui. E como a gente faz? Crê em Jesus, o seu pecado está perdoado em Cristo. Mas nós continuamos pecadores? Então, como é que eu vou tratar o pecado? Vou tratar o pecado me confessando dia a dia. Crendo que a lepra do meu corpo já foi tirada. Mas eu vou sujar minhas vestes. E às vezes eu vou sujar até minha casa. Mas para tudo isso a solução. Para tudo isso a solução. Basta que o pecado não ganhe vantagem. Se manchou a veste, que a mancha fique, seja contida. Ou que aquela veste seja queimada e substituída. Manchou a casa, que as pedras sejam substituídas, o reboco. Ou então que a casa seja quebrada. Decisões radicais para abandonar o pecado. O que nós não podemos, irmãos, é aceitar o pecado como uma coisa normal. Não é normal. Cristo morreu na cruz para nos livrar de tudo isso aqui. Para nos livrar do pecado. Para nos dar vida e vida em abundância. Sem todas essas consequências. Então valorize isso, meu irmão. Se consagre ao Senhor. Deteste o pecado com todo o seu coração. E ame o Senhor como a Bíblia recomenda. Com todo o seu coração, alma, força e entendimento. Meu irmão, falei demais da conta. Me perdoe. Eu empolgo. Mas tudo para a glória de Deus, tá? Um grande beijo e até amanhã.